Para o Brasil, privatizar é importante porque o brasileiro tem uma natureza patrimonialista. Eu ouso dizer, veja só, que o bolsonarismo raiz familista não é majoritário. Isto é cheirinho. Cheirinho deles estão construindo uma candidatura presidencial, construindo uma coalizão para uma candidatura presidencial. Tá difícil justificar que o mercado financeiro brasileiro é, porra, algo super bacana e que não é nada além do que outro setor brasileiro que atua politicamente, que dispõe de posições privilegiadas para interferir a seu bel prazer e que tem na concentração de poder de alguns de seus agentes também um problema, não só para o setor deles, para a economia brasileira em geral. A indústria já cumpriu esse papel várias vezes, não imagina que o mercado financeiro não o faria, tá? E aí a gente tá vendo algumas coisas que são importantes. Então o MBL foi o primeiro grupo a dar porrada e brigar com esses caras, mas se vocês olharem com carinho, isso começou a acontecer no bolsonarismo. E começou a acontecer de uma maneira até engraçada, porque como o bolsonarismo vai fazer as coisas de maneira meio desengonçada, eles já estão assim, eles descobriram agora que eles são nacionalistas, né? Então o Kim Paim tá puxando essa briga, então eles são nacionalistas e agora eles são contra privatizações. Tá, beleza, né? Então veja só, ele pegou um tweet do dia 16 de junho, né, do Café com Ferri. Tarcísio é Petro e bebê na cabeça. Assim, ele vai comprar ações, porque, não sei, né, pode ser que o bom governo do Tarcísio faça que você invista nessas ações para crescer. Ele tá querendo lá fazer preço, como eu disse, várias manifestações públicas do a respeito do Tarcísio são para fazer preço. Aí o Kim Paim diz, o que eu falei, no fim só querem alguém que venda preço de banana Petrobras e o Banco do Brasil. Querem repetir o que fizeram com a Vale, só enxergam a própria carteira. Tá, vamos lá. Tá brigando com um cara que era, mano, assim, um agente político favorável a eles. Era uma cadelinha, né? Aí o Café com Ferri. Você é contra a privação de estatais, Kim Paim? Eu sou a favor, quero que vendam todas as 125 estatais, 100%. Talvez deixar 2 ou 3. Aí o Kim Paim. Sou totalmente contra vender a Petrobras e o Banco do Brasil. A espoliação revelada na CPI dos Rockefeller dos anos 50. A sabotagem do Roberto Campos e Godinho. O caso Walter Link e Hannah Mining colocaram do Brasil. A luta de brasileiros como Arthur Bernardes não foi em vão. E no que depender de mim, essa história de traição à pátria dos liberais entreguistas não será esquecida. Entregar a Petro e o BB pro BTG, JBS, BlackRock ou China não terá jamais o meu apoio. Eu acho muito complicado, porque assim, boa parte daquilo que todos nós utilizamos como produtos e serviços, né, para viver, depende, ou melhor, tem na composição das empresas que fizeram esses produtos ou serviços, dinheiro de algumas dessas empresas. A BlackRock tá em tudo e o fluxo de capital em pessoal que fica girando o mundo vai ser assim. Essa é a natureza do capitalismo, gostemos nós ou não. Gostemos nós ou não. Essa é a natureza disso e essa é a natureza do capitalismo a despeito de problemas, externalidades que existem, inclusive em termos de soberania, ela garante pra gente, né, um mundo, gostemos ou não, muito mais afluente em termos materiais do que qualquer coisa que a gente tinha 50 anos atrás, 100 anos atrás, 150 anos atrás. Eu acho complicado fazer, assim, esse tipo de justificativa. Eu acho também que, assim, faz sentido a gente privatizar absolutamente tudo. Não sei, mas acho que privatizar a maior parte das coisas faz sentido, porque nações não são iguais, meus amigos. Para o Brasil, privatizar é importante porque o brasileiro tem uma natureza patrimonialista. Portanto, tudo que é público torna-se privado através de uma apropriação ilegítima. E isso acontece com empresas públicas. Então, as empresas públicas são cabides? Sim. São base para escândalo de corrupção? Sim. São usadas para interesses locais, de lideranças locais vagabundas? Sim. É da nossa natureza. A justificativa de um brasileiro para privatização sequer vai ser a justificativa de às vezes de um chinês. Ainda que tenha muita corrupção na China. A gente tem um misto de corrupção, incapacidade, que, vamos dizer, são sintomáticos dessa característica patrimonialista nossa. E a gente precisa entender isso, porque no fim do dia, é melhor ter uma empresa que era pública, tendo, vai lá, capital misto, ou, sei lá, um capital completamente privado, com participação de grandes bancos. Pô, cara, é melhor. Na maior parte dos casos será melhor sim. Sem romantização nenhuma. E o ideal ainda é com o mercado aberto com concorrência. Com o mercado aberto e concorrência.
Existe muita romantização, por exemplo, eu tava no nosso congresso lá em Curitiba, né, e o Matheus Batista falou algumas coisas, ele e o Bertolucci, aliás, dois caras muito inteligentes, Matheus Batista, sigam eles, Matheus Batista e Bertolucci, comentando assim, gente, o preço da gasolina no Brasil não é tão caro quando você for colocar valor do dólar com outros países do mundo. É mais caro que os Estados Unidos? Sim, agora se for colocar com o poder de compra do brasileiro, é bem mais caro. Mas dito isso, né, é uma commodity internacional. São preços internacionais que a gente vai ter que dispor, né? Então, na prática, muito disso a gasolina não é uma das mais caras do mundo, também não é uma das mais baratas. Agora, nós somos pobres, o problema é que isso incide muito na nossa capacidade de compra, porque nós somos pobres. Então não é que assim, pô, Petrobras é o maior dos e que o preço iria baixar demais se privatizasse, se tivesse concorrência pra caralho e tal. Acho que não, acho que daria pra baixar mais. Mas não seria, não acreditem tanto em mágicas, até porque foi vendido pelo movimento liberal e em certa medida também por nós do Movimento Brasil Livre, na nossa fase mais jovial, foi vendido muita coisa como fácil e simples, quando não é, tá? O Eduardo Gobi tem um custo logístico. Sim, a ausência de oleoduto e gasoduto, né, tudo aqui é bem complicado. Mas sim, você vai aumentar a produtividade da economia brasileira, abrindo mercados e abrindo mercado, quebrando monopólio, privatizando algumas empresas, não precisam ser todas, mas privatizando. Agora, o discurso do bolsonarismo familista, porque o bolsonarismo rachou, eu ouso dizer, veja só, que o bolsonarismo raiz familista não é majoritário. Quando eu digo que ele não é majoritário, ele não é 50% mais um do bolsonarismo. Todos os outros clusters do bolsonarismo somados dão mais de 50%. O nicolismo com o PL jovem e, sabe, sei lá, o movimento gay do PL, que é esse. Esses caras, cara, em termos de voto independente, já estão gigantes. Hoje, um importante naco deles, que eles estão lá brigando, o Partido Novo. O Partido Novo é um naco desses caras, ali, do bolsonarismo. Outros caras que são mais ou menos independentes, ou centrônicos, que tem algum grau de lealdade à família. Mas a família mesmo é um núcleo menor, que vem reduzindo a participação acionária dela naquilo que se chama de bolsonarismo. E aí esses caras estão investindo através do Eduardo e do Kim Paim num discurso novo. É como se o Eduardo, o Kim Paim e uma fração desses caras estivessem experimentando algo novo pra lá na frente o Bolsonaro comprar. Mas não se sabe se vai rolar. Um exemplo disso, Tarcísio. O Tarcísio, ele vem se tornando o nome eleitoral pra eles mais óbvio. O Bolsonaro, dizem por aí que o Bolsonaro já, nos bastidores, deu o aceite dele à candidatura do Tarcísio. Beleza, atendi, é um ponto. Em geral, os caras soltam isso pra fazer preço. Então, quando fica sendo essas matérias, é pra fazer preço. Mas, eu já comentei aqui com vocês que o Centrão e o PL querem o Tarcísio de candidato. Isso é óbvio, por várias razões. O Tarcísio tem imprevisibilidade, o Tarcísio vai andar com aquela agenda mais ou menos liberal, que agrada os bancões, que agrada o mercado financeiro adora o Tarcísio. Não à toa tava o Café com Ferre ali falando, né? Ah, o Tarcísio a gente faz preço, não sei o que, BB, né? Banco do Brasil e Petrobras vai fazer preço, comprem Banco do Brasil e Petrobras e tal. Que é essa putaria que esses caras ficam fazendo. Mas o Tarcísio representa a vitória de algo que seria como um governo Temer novamente, ou um sonho de um retorno tucano ao poder. É um governo de centro, com umas pitadas à direita, que vai acomodar com a imprensa, é um governo de acomodação, como todo governo do Centrão é. Não deixa de ser sintomático que um dos maiores partidos do Centrão de todos, e com o maior espírito centrônico em si, que é o PSD do Kassab, tenha feito sua propaganda de televisão com o Tarcísio como estrela. Você viu isso, Iso? Ou seja, o Kassab investiu no Tarcísio como garoto propaganda do PSD, mas o Tarcísio do Republicanos, e nada nos diz, e é muito improvável que o Tarcísio seja candidato a presidente pelo PSD. Olha lá, ó. O governo de São Paulo arregaça as mangas e trabalha muito. Em parceria com o PSD, a gente está avançando cada dia mais. Tem obras importantes e programas inovadores acontecendo em todo o estado. Junto com o governador Tarcísio de Freitas, nós já estamos preparando hoje um futuro com ainda mais desenvolvimento e oportunidades para todos os paulistas. Vamos juntos. Venha para o PSD. Sabe por que São Paulo melhor? Enfim, são vários pelo visto, mas Kevin... Reparou, amigos,
que a propaganda é mó malandra, porque ela parece que é uma propaganda do governo, e a propaganda fala do PSD em terceira pessoa. Olha no começo com a propaganda. A propaganda é do PSD, foi o PSD que fez, mas parece que é uma propaganda do governo de São Paulo falando do PSD, olha só. São Paulo arregaça as mangas e trabalha, arregaça as mangas e trabalha muito. Em parceria com o PSD, a gente está avançando cada dia mais. Entendeu? Olha. Parece que é uma propaganda do Tarcísio falando do PSD, endossando o PSD. Como assim? Ó, o governo trabalha em parceria com o PSD, a gente avança. O PSD tá em terceira pessoa, mas a propaganda do PSD. A propaganda do PSD. É uma malandragem isso. A malandragem, só que eles estão se vinculando. Isso é cheirinho. Cheirinho deles estão construindo uma candidatura presidencial, construindo uma coalizão para uma candidatura presidencial que agrega todo mundo. Só não agrega direitinho olhar o bolsonarismo. E aí quando vem o Kim Paim com esse discurso, é um discurso, volta a colocar, complicado. Porque talvez eles façam essas coisas muito inspiradas no caminho próprio que o MBL fez. Na própria, que lembra que ele próprio elogiando o Livro Amarelo. Ó, eles estão indo buscando um caminho que não tá nesse liberbobismo. Mas não é assim. Não é assim. Na forçada. E tem um problema também. O mercado financeiro, isso em qualquer lugar, costuma agregar capital humano de alta qualidade. O setor de tecnologia, o setor financeiro agrega essas pessoas. Você vai pegar as pessoas formadas nas melhores universidades, vão parar no mercado financeiro porque paga mais. Paga muito. Tem uma concentração de renda óbvia, você lida com fluxo de capital, portanto você está lidando com produtos, está lidando com o dinheiro que circula para fazer os produtos e serviços. Então, paga-se bem. Então, né, o melhor capital humano vai parar ali. Quando você começa a rechaçar isso, você cai no discurso nacionalista, você começa a parar de lidar com esse capital humano de alta qualidade. Ainda que, né, pensando direito, né, quem fazia proselitismo no mercado financeiro no Twitter para o bolsonarismo não era o capital humano de alta qualidade, eram os grifters, né? Eram os picaretas, os vagabundos. E os vagabundos estavam lá, falando, mas em grande medida o bolsonarismo também se afasta um pouco disso. E eles me soa muito mais a construção de discurso de nicho do que qualquer outra coisa. Ok, façam o que quiser, né? Façam o que quiser, não me soa o melhor caminho não, tá? Porque não é simples o caminho brasileiro e as respostas para o Brasil nunca vão ser respostas de manual, simples e fechadas dentro de uma ortodoxia. O Livro Amarelo não está sendo construído dentro de uma ortodoxia e não pode. Se a gente for muito ortodoxo dentro da doutrina A, B ou C, como se imaginava no século XX, né, quando você se fechava seus pensamentos, suas soluções em clusters, em pacotes muito fechadinhos, vai dar merda. E aí, né, o que acontece, né? Teve muito grifter do mercado financeiro, muito vendedor de curso do mercado financeiro. Houve também, vamos dizer, uma primorriquização do mercado financeiro, em que esse cara, pra muita gente era um cara sério, um cara pica, e depois mostrou que era só um influencer retardado. E casou lá com aquela mulher, né? Aí ele entrou pro Legendários, então você começa a ver assim, entendi, a imagem geral do mercado financeiro ficou muito mais uma imagem de grifter oportunista, como é nos Estados Unidos e em qualquer lugar, do que estava, porque ela estava idealizada nos últimos 10, 15 anos aqui no Brasil, por conta da ascensão do próprio mercado financeiro e também do discurso liberal. Então tudo isso ficou muito marcado por ser meio papinho e picaretagem, falta de posicionamento. Gostou desse corte? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos.